Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos continuar as aulas de Bioquímica. Isso mesmo, já tem outras aulas aqui falando sobre substâncias inorgânicas, águas e sais. E a gente está aqui agora na aula sobre substâncias orgânicas e entre elas a primeira, carboidratos. Seu maninho, presta atenção no que eu vou te falar. Substâncias orgânicas, tá? São substâncias que possuem em sua matéria-prima, em sua composição química, tá? O átomo de carbono. Isso mesmo, anota aí. Você vai encontrar nos carboidratos o átomo de carbono. Além dele, você vai encontrar também o átomo de hidrogênio e de oxigênio. Então, a diferença entre as substâncias orgânicas e inorgânicas é justamente a presença em sua composição química do átomo de carbono, dando a ele o quê? Um poder energético, ou seja, o carbono é energia, é concentração de energia nesse átomo, tá? Por isso que essas substâncias orgânicas são muito calóricas, tá? Começando aqui pelos carboidratos, beleza? Então são substâncias orgânicas. Carboidrato também tem uma coisa interessante, é solúvel, tá? É polar, ou seja, se você pegar um pouquinho de açúcar, né? Porque carboidrato é glicídio, é açúcar. Então se você pegar um pouquinho de açúcar e dissolver em água, ele vai conseguir se misturar com a água, porque ele é polar, ou seja, essas moléculas vão conseguir se unir e aí vai se dissolver. Então a gente costuma dizer o seguinte, anota aí, tá? Que carboidrato é uma substância orgânica solúvel, tá? Em água, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Como eu disse para vocês, ó, é composto aqui de um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Todas as substâncias orgânicas são assim, inclusive aqui os carboidratos, tá? E eles são classificados, tá vendo aqui, ó? Como é que eles são classificados? Você vai classificar da seguinte maneira, anota aí, ó, como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vamos ver a diferença? Ser humano, olha só, o átomo de carbono não está presente nessa molécula, não está presente, assim, falando assim, especificamente da composição química, então, você não vai encontrar lá o átomo de carbono inserido nessa molécula, então, e é aí que então que você vai conseguir então fazer uma classificação, tá? Conforme o número de átomos de carbono. Só que antes disso, eu quero que você preste atenção no seguinte. Os carboidratos podem ser constituídos de uma única molécula que você vai chamar de monômero. Ah, professor, não entendi. Explica melhor. Então, preste atenção. Os carboidratos são formados por unidades que se repetem. Uma unidade ligada à outra. Essa unidade você vai chamar de monossacarídeo. Isso mesmo, monossacarídeo. Então, alguns carboidratos são formados apenas por um único monossacarídeo. Então, esse carboidrato, ele é formado por um único monossacarídeo, então ele é formado o quê? Por um único monômero. Monômero te dá a ideia de um. Então, um único monossacarídeo. Em outras palavras, o carboidrato que é formado por um monômero é classificado como um monossacarídeo. Mas os carboidratos podem estar ligados, lembra? Você pode pegar esses monômeros, tá? Ou monossacarídeos e fazer ligações. Tá? Essas ligações podem ser de vários tamanhos. Então, você pode ter carboidratos formados por muitos monossacarídeos. Então, quando você tem carboidrato formado por 2 a 10 monossacarídeos, vou repetir, quando você tem a ligação de carboidratos entre 2 a 10, ou seja, 2, 3, 4, até 10, tá? Você vai classificar esse carboidrato como oligosacarídeo. O termo oligo é para te dar a distinção de que ele tem entre 2 e 10. Porque antes de 2 é apenas 1. Esse 1 é chamado de monossacarídeo. Então, de 2 a 10 você vai chamar de oligosacarídeo. Tudo bem? Agora, e se ele ultrapassar o número de 10? Qualquer valor, 15, 20, 1 milhão, aí você vai chamar de polissacarídeo. Beleza? Então, vamos recapitular. Uma única unidade, ou seja, um único monômero, você vai chamar esse carboidrato de monossacarídeo. Mas se esse carboidrato tiver entre 2 e 10 monossacarídeos, foram unidos, né, por 10 ou por 9 ou por 8, ou seja, de 2 a 10, você vai chamar de oligosacarídeo. Mas se ele tiver mais que 10, ou seja, vários, você vai chamar de polissacarídeo. Então os carboidratos ganham classificações conforme o número de quê? De monômeros que se repetem, tudo bem? E essa é a primeira classificação, você precisa entender isso para poder a gente seguir em frente. Se você entendeu, beleza, então vem comigo, tá? Aí você começa a ter então os tipos de quê? De carboidratos. Temos aqui, por exemplo, as maltoses, as lactoses, as sacaroses. Qual a distinção aqui? O que vai chamar a sua atenção lá no vestibular, nas questões? Galerinha, as maltoses são exemplos de monossacarídeo. Então vamos lá.
Vamos começar pelos monossacarídeos, aqueles o quê? Aqueles carboidratos formados por uma única molécula de açúcar, ou seja, um único monômero, tá? Então você vai vir para cá, ó. Então todos esses que eu estou te mostrando aqui, ó, são monossacarídeos. Então a maltose, por exemplo, ó, é formada aqui, ó, por um glicídio, ó, por uma glicose ligada a uma outra glicose. Qual é a função dela? Energética. Carboidrato, no caso da maltose aqui, ó, tá vendo? Tem função energética, fornece energia na forma de ATP. Ou seja, nossas células precisam pegar esses carboidratos, transformá-los em ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética que vai ser liberada na célula e para os tecidos na forma de energia, na forma de combustível, tá? Então, de novo, monossacarídeos, temos a maltose. A maltose ela é formada pelo quê? Ela é formada pela união de duas glicoses. Qual é a função dela? Produzir energia para a célula. Aí temos a lactose. A lactose também é um monossacarídeo, ou seja, é um tipo de açúcar formado por um único monômero. E qual é a união dela? Ou seja, é a união de uma glicose com uma galactose. Por isso o termo, ó, lactose, uma glicose com uma galactose. Qual é a função? Produção de energia. Novamente, fornece energia para a célula, para todas as formas de metabolismo que a célula vai realizar. Beleza? Agora aqui, ó, temos a sacarose. A sacarose é a união de quê? De uma glicose com uma frutose, tá? Então, qual é a função dela? Energia. Repare que todos os monossacarídeos têm a mesma função. Tá? Fica atento a isso é muito importante. Tá? Você vai ver que outros tipos de açúcares têm funções diferentes. No caso dos monossacarídeos, todos têm a mesma função. É produzir energia na forma de ATP, ou seja, esse açúcar vai virar energia, vai virar ATP, e vai ser utilizado pela célula para todas as formas de metabolismo que gastam energia. Tá? Então você tem, ó, recapitula comigo, ó, duas glicoses, união de duas glicoses, maltose. Uma glicose com uma galactose, lactose. Uma glicose com uma frutose, sacarose. Esses são os monossacarídeos que o tio Alex está te indicando a guardar. Por quê? Eles já caíram diversas vezes em vestibular e vão voltar a cair, porque eles são muito importantes. Eles estão presentes em muitos alimentos, tá? Agora vem para cá, ó. Nós temos aqui agora o quê? Os oligosacarídeos, aqueles que são formados por quê? Por um conjunto de 2 a 10 monômeros, ou seja, 2 a 10 monossacarídeos vão se unir ali para formar os chamados oligosacarídeos. E quais são eles? Temos as pentoses e as hexoses, tá? Anota aí, tá? Pentose, ser humaninho, falou em pentose, tem que vir à sua cabeça. Ácido nucleico, tá? DNA e RNA, beleza? Então, ácido nucleico, DNA e RNA. Essas são as pentoses. Ali dentro desse ácido nucleico, você vai encontrar o açúcar fazendo parte da composição desse ácido nucleico, tá? Aí você tem aqui quais açúcares? A ribose, que é o açúcar do RNA, tá? E a desoxirribose, que é o açúcar do DNA. Percebeu aí? Então anota, tá? Agora, qual é a diferença deles? Aí a gente vai para uma outra forma de você classificar que vai te ajudar muito lá em química também, tá? Lembra que eu disse no início da aula que os carboidratos são substâncias orgânicas porque possuem um número X de carbono presente na sua molécula? Beleza? Agora a gente vai conseguir perceber isso. No caso dos oligosacarídeos, ó, as pentose aqui, ó, ribose e desoxirribose, eles têm uma diferença, ó. Olha aqui, ó, a molécula, tá vendo aqui, ó, a fórmula química da molécula. Olha o número de carbonos. Quantos carbonos tem aqui, ó? 5. Por isso o nome, ó, pentose. Pessoal, se eu tiver um monossacarídeo, tá? Se eu tiver, por exemplo, um açúcar formado por um único, né? Um único carbono, ele vai ganhar um nome. Se tiver 2 carbonos, ele vai ganhar um outro nome. Se tiver 3 carbonos, outro nome. Vou te dar um exemplo. Ó, dá uma olhada. Se você tem aqui, ó, as pentoses, por que elas são chamadas de pentoses? Por que a ribose e a desoxirribose, presentes no ácido nucleico, são chamadas de pentose? Porque penta lembra o quê? 5. Então, esses açúcarezinhos aqui, ó, as pentoses, que são classificados como oligosacarídeos, são chamados assim, porque quando você olha para a fórmula química dele, olha quantos carbonos você vai encontrar. 5. Então, no RNA, ó, C5, no DNA, C5, 5 carbonos. Isso significa que eles são pentoses. Agora, qual é a diferença de um para o outro? Você vai ver no final, ó, 5 carbonos, então C5, H10, O5. Esse é o RNA. No caso do DNA, olha que interessante, C5, H10 e O4. Então, só lá no número de átomos de oxigênio que você distingue um do outro. Agora, eles são classificados como pentose por causa do número de carbono. E aí eu reafirmo o que eu falei.
a forma de classificação também dos carboidratos leva em conta o número de carbonos presentes na sua molécula. Então é muito interessante quando as questões vêm trazendo essas moléculas assim, ó, dessa forma, porque você já começa a perceber de que tipo de carboidrato está sendo falado. Você jamais vai chamar, tá, um carboidrato que tem 5 carbono de hexose. Você jamais vai chamar, né, de o quê? De maltose, de lactose, de sacarose. Por quê? Porque o número de carbonos aqui já está dizendo é uma pentose. Então fica atento. Isso é bem legal, tá? Por isso que o tio está insistindo. Então olha para cá. Então, ó, ribose e desoxirribose são o quê? São pentose. E são pentose porque o número de carbonos presentes na sua molécula é igual a 5. Tá? Qual é a função? Estrutural. Olha como a função mudou. Então não é energia, tá? Não fornece energia, é estrutural. Por que estrutural? Porque para formar a molécula de DNA, ele tem que estar lá presente como se ele fosse um tijolinho. Ou seja, ele literalmente está presente ali como se ele fosse um tijolinho, parte integrante da molécula. Ou seja, é parte estrutural. Isso é importante. Então a função também é diferente. Então fique atento à classificação quanto a monossacarídeo, ao oligosacarídeo, ao polissacarídeo. Fique atento quanto ao número de carbonos e também quanto à função. Esses 3 pontos nessa aula é o que é mais importante para você. Tá? Vamos aqui para as hexoses, ou seja, outro exemplo de oligosacarídeos. Tá? Olha o termo, exo, né? Hexa, né? Hexa é o quê? Esse prefixo nos lembra 6. Então, esses tipos de quê? De oligosacarídeos presentes aqui, tá? Esses tipos de carboidratos, com certeza eles possuem 6 carbonos em sua molécula. Sacou? Então, ó, nós temos aqui a glicose, C6H12O6. Temos as frutoses e as galactoses, C6H12, né, O6. Reparem que eles têm a mesma quantidade de quê? De átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, o que é muito bom para a gente, porque se essa molécula surge para a gente numa questão de química misturada com biologia, você já tem 3 exemplos aqui para você procurar, então isso é interessante, mas vamos ver agora quanto à função. No caso da glicose, qual é a função? É um combustível celular, como eu havia falado para você, tá? Na célula animal, até mesmo na célula vegetal, tá? Ela é um combustível. A glicose será convertida em ATP na respiração celular aeróbica, lá naquelas etapazinhas que você já deve conhecer, tá? Então, durante as etapazinhas ali de fabricação do ATP, ela será quebrada, será desmembrada, e esses átomos de carbonos, hidrogênios e oxigênios serão inseridos nessas várias etapas para serem convertidos em energia na forma de ATP, tá? E aí, então, a frutose e a galactose têm função o quê? Energética. Então repare que a glicose tem uma função muito específica, que é a função o quê? De produzir energia, né, para a célula. Já a frutose e a galactose tem função energética, tá? Ou seja, vai ter a mesma função? Sim, vai ter a mesma função. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que eu deixei para o final. No caso da glicose aqui, ó, nos vegetais, repito, nos vegetais, são importantes na fabricação do quê? Da própria glicose. Por quê? Olha que interessante, ser humaninho, presta atenção. Durante o dia, enquanto você tem raios solares, tem energia luminosa, os vegetais e todos os outros grupos de fotossintetizantes, como por exemplo as cianobactérias, que fazem fotossíntese também, as algas lá no reino protista, ou seja, esses grupinhos aí que eu acabei de citar, vão fazer fotossíntese. E essa fotossíntese significa captar energia luminosa, captar água que vem do solo, captar CO2 da atmosfera, substâncias inorgânicas e converter tudo isso em substância orgânica. E qual é a substância orgânica que a planta vai produzir durante a fotossíntese? Não só a planta, mas todos os fotossintetizantes. Essa é a glicose, C6H12O6, ou seja, a glicose é formada. Então, durante a fotossíntese, aqueles seres vivos fotossintetizantes vão transformar o quê? As substâncias inorgânicas e orgânicas, e essa substância orgânica que será produzida durante a fotossíntese é a glicose. Fique atento. Então você percebe que a glicose ela tem função distinta dependendo de que tipo de célula esteja sendo falado. Se for célula vegetal, ela é o quê? Um composto orgânico que foi fabricado durante a fotossíntese. Se for numa célula animal, é o combustível, ou seja, é função energética, assim como a frutose e a galactose, tá? Então, anota isso. Hexoses, 6 carbonos em sua molécula.
pentoses, 5 carbonos em sua molécula. Ficou claro? Beleza, então segue aqui comigo. Chegamos então o quê? Aos polissacarídeos. No caso dos polissacarídeos, como você pode notar, é qualquer valor acima de 10. Qualquer valor acima de 10, ou seja, imagine uma corrente formada por unidades que se repetem. Essas unidades são chamadas de monossacarídeos. Então terão 11 monossacarídeos, 12, 13, 10, 100, 1 milhão. Isso são polissacarídeos. E esses caras são muito cobrados. Eu diria que são mais cobrados até do que os monossacarídeos e os oligosacarídeos. Olha quem são eles, dá uma olhada. São muito importantes. Tem aqui ó, o amido, o glicogênio, temos aqui a celulose e a quitina. E por que o tio separou assim? Presta atenção, o tio Alex separou assim para você não anotar de cara e do outro lado o seguinte. Ó, quando a gente falar de amido e de glicogênio, eu quero que você lembre de reserva. De novo, reserva, isso mesmo, tá? Você vai lembrar de reserva. Por quê? Porque isso aqui são carboidratos de reserva. Serão reservados em algum local no animal e no vegetal. Estarão reservados em algum local e serão utilizados como fonte de energia toda vez que a célula precisar. Reservar significa que ele vai ser encontrado em algum local no animal e no vegetal e vai ficar lá paradinho, stand-by, quietinho assim. E toda vez que o corpo precisar, ele será tirado daquele local de stand-by, convertido em glicose, entra na cadeia respiratória, é transformado em ATP e vira energia para a célula. Olha como isso é importante. Então vamos a eles. Temos aqui o amido e o glicogênio. O amido é reserva o quê? Vegetal. Lembra disso? Vegetal, tá? Já o glicogênio, reserva animal. No caso do amido, será reservado principalmente aonde nos vegetais? Nas raízes, tá? Quero que você lembre primeiro de raízes, tá? Ali é o local de maior concentração de amido, tá? Você pode encontrar outros lugares, professor? Pode sim, mas ali é o local de maior concentração. Só você pensar em batatas, pensar em aipim. Olha a quantidade de carboidrato que existe nesses alimentos. Então ali é a maior quantidade de amido, tá? Beleza? Glicogênio. Eu quero que você pense em animal. Glicogênio animal, tá? E nesse caso, ser humano, eu quero que você saiba que esse glicogênio está armazenado em que local no corpo da gente? No fígado e nos músculos. Vou repetir. Glicogênio é armazenado no fígado e nos músculos. E toda vez que a gente precisar desse glicogênio, para que esse glicogênio seja transformado em glicose, ele é encaminhado para o seu fígado. Aí no seu fígado ele é convertido em glicose, e entra na cadeia respiratória e a célula então se encarrega em transformar essa glicose em ATP. Beleza? E quando que a gente pode fazer isso? A gente faz isso, por exemplo, à noite, quando a gente fica ali 6 a 8 horas dormindo, sem nenhuma fonte de alimento. Então todo esse glicogênio que foi armazenado durante o dia, que é uma concentração pequena, mas necessária, tá? Ele será convertido à noite ali para que você levante bem no outro dia, tá? Tranquilo? Então, ó, recapitula. Amido e glicogênio é o quê? Reserva. Amido de reserva animal, raízes, tá? Raízes. E glicogênio, músculo e fígado, tá? Função, ó, armazenamento de energia, tá? N-glicose, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero que você se lembre que isso aqui são polissacarídeos, ou seja, tem muitos monossacarídeos para formar esses dois tipos aqui de carboidratos. Outros carboidratos importantes, celulose e quitina. Olha bem, a celulose e quitina, tá? Eu quero que você lembre de estrutura. De novo, estrutura ser humano, tá? Faz parte integrante da célula. É o tijolo dela, tá? Em algum lugar lá fazendo parte da célula como se fosse um tijolo literalmente. Então vamos aí, novamente. Uma o quê? Estrutural na célula vegetal e outra estrutural na célula animal. Mas aonde você vai encontrar? Vou te falar agora, olha aqui, ó. A celulose você vai encontrar especificamente na parede celular da célula vegetal. A parede celular é chamada também de parede celulósica, justamente para você se lembrar que essa celulose que está ali constituindo estruturalmente a parede celular do vegetal, ela é constituída de celulose, que é um polissacarídeo, tá? Outra aqui, ó, a quitina. Preste atenção nisso. A quitina você vai encontrar presente na parede dos fungos. Isso mesmo, o fungo tem parede, mas não vai confundir essas paredes. Parede do fungo. Então, as paredes dos fungos é formada por quitina, tá? Mas não somente ali, você também vai encontrar a quitina presente aonde? No corpo, no exoesqueleto. Vou repetir, exoesqueleto dos artrópodes, tá?
O que eu estou dizendo? Imagine que um artrópode, ou seja, um inseto, por exemplo, é um artrópode. Um caranguejo é um artrópode. Uma lagosta é um artrópode. Se você, quando você toca no caranguejo, você toca na lagosta, você percebe que a estrutura que forma o corpo dele externamente, que a gente chama de exoesqueleto, como se fosse uma armadura, tá? Ela é dura. Ela é dura. Por que ela é dura? Porque tem quitina. Tem quitina ali, galerinha, tá? Tem quitina. Então essa quitina dá essa tal de resistência para o exoesqueleto, essa armadura que envolve os artrópodes em geral, como, por exemplo, o cálcio dá dureza para o nosso osso. Só que o nosso esqueleto é endoesqueleto, é dentro do corpo da gente. Já os artrópodes têm o esqueleto por fora, protege o quê? O corpo dele, tá? Então anota aí, ó, celulose presente na parede celular dos vegetais, quitina na parede celular dos fungos e também no exoesqueleto, tá? Dos artrópodes. Aí olha que eu coloquei N, né? Tá vendo? Ó? N-glicose, para te lembrar que é sempre o quê? Um polissacarídeo, tem vários, tá? Função, parte integrante da célula, ou seja, está ali presente nas estruturas que eu acabei de citar. Beleza? A linha A, preste atenção para a gente finalizar. Carboidrato é uma das substâncias orgânicas mais cobradas, tá? Às vezes estão relacionadas também à saúde pública, mas aí é um outro papo, tá? Agora, veja bem, carboidrato tem função energética, é solúvel, pode ser classificado dessa forma, ó, monossacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo, fica atento a isso, tá? Além disso, você precisa ficar muito inteirado com o número de carbonos presente na molécula para que você possa conseguir classificá-los como hexoses, pentoses, como amido, glicogênio, celulose, quitina. Por quê? Porque você, através desses nomezinhos, tá, tão específicos que eu relatei aqui para você, você conseguir classificá-los como monossacarídeos, como disacarídeos, como polissacarídeos, como oligosacarídeos. Então é uma forma muito simples de você classificar. Basta você seguir todas as dicas que o tio Alex colocou aqui para você. Beleza? Fala galera, voltei aqui para te convidar a se inscrever no canal, me seguir também nas redes sociais, Instagram e Facebook, lá você me encontra como Prof. Alexandre Rodrigues, e não se esqueça de acionar os sininhos para você receber as notificações das aulas que eu coloco aqui semanalmente. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!